Queridos amigos, irmãos de jornada, que Deus nos abençoe. Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós temos João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E o texto é de Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Nós vamos pedir ao Márcio para ler para nós. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Como nós observamos, é uma checagem do primo de Jesus. Para quem não está informado sobre o assunto, João Batista era primo de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Quando Isabel, prima de Maria, estava no 6º mês de gestação, Maria foi fecundada. E nós temos aí a relação, segundo os Espíritos, da verdade e o amor. Porque João era a verdade, Jesus o amor. E um é precursor, é o primo. Ele prepara caminho para que Jesus possa operar. Ele representa a culminância da lei. Ele aplica a lei. Na verdade, João, como Jesus definiu, era a reencarnação do profeta Elias, que fez passar a fio de espada os seguidores de Balaão, ou seja, aqueles que não seguiam a lei e os profetas. Ele renasce como primo de Jesus e vai sofrer na própria pele aquilo que impôs aos outros, porque ele será degolado por ordem de Herodes. E Jesus vai se referir a ele de um modo muito carinhoso, muito especial, dizendo: dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Mas no reino dos céus, o menor de todos é maior do que João. Porque ele faz uma correlação entre a lei e o Evangelho. O Evangelho isenta-nos da lei. Então João cumpre a lei e ensina para nós que a base de toda a nossa edificação evolutiva é a lei. Atentar para a lei de Deus, que está definida no a cada um segundo as próprias obras. E o Evangelho vem nos isentar disso, porque o Evangelho vem nos convidar para avançar para muito além, fazer além do necessário, do que é pedido, do que devemos. Então Jesus veio sublimar o propósito evolutivo da Terra. Então nós vamos discutir o assunto e vamos começar aí com o Léo. João, numa certa ocasião, ele diz: é necessário que eu diminua e que ele cresça, falando da sua relação com Cristo, reconhecendo o patamar evolutivo em que ele se encontra e o patamar daquele que é o Espírito puro, com a sua missão crística e que é Jesus. E nós observamos aqui na passagem essa mesma correlação no sentido de que João está preso, ele está em cárcere e Jesus está solto, pregando. Então Honório trabalha o assunto numa palestra que nós ouvimos, dizendo isso. É necessário que João esteja preso mesmo, representando aquelas características da justiça, ou aquelas características ainda rudes, ásperas ainda, daquele que prega no deserto. E o Cristo, com sua espontaneidade, representando o amor, representando esse acolhimento que ele apresenta, ele se encontra solto pregando no campo de nossa vida, né? Agora, Jesus tanto expressa espontaneidade que depois que ele acabou de dar as instruções, no versículo 1, ele parte dali para ensinar e pregar nas cidades deles, dos discípulos. Num certo capítulo do Evangelho por Dentro, o Espírito Honório Abreu trabalha da seguinte forma: teoria e prática. Ensinou, instruiu, mas sai dali e vai pregar e vai curar lá na cidade dos discípulos. Como que entrando na intimidade, no campo mental de cada um, que pode ser a cidade de cada um, para ensinar, para pôr em prática aquilo que ele acabou de... para demonstrar aquilo que ele acabou de instruir.
João tem dúvida, mas como que pode João Batista, aquele que reconheceu Cristo, foi o primeiro a reconhecer o Cristo, dizendo, a ele segui, a ele ouvi, porque ele é maior do que eu. Ele vos batizará no Espírito e no fogo, porque eu batizo na água. O meu batismo é do arrependimento, o dele é da renovação profunda, porque é o do fogo. E essa criatura tem dúvida, ele precisa enviar 2 emissários, 2 discípulos, para perguntar se ele é o Cristo mesmo. O símbolo 2, em muitas passagens do Evangelho, são associadas à razão e sentimento. Talvez podemos entender assim, ele envia todos os seus recursos, os seus implementos do seu campo mental para assimilar se aquele é o Cristo mesmo. Entendendo que nós temos direito de ter a nossa dúvida. Mas quando os discípulos perguntam para Jesus se ele é o Cristo mesmo, Jesus não fala de si nesse momento e diz, eu sou o Cristo, e vocês têm que convencer João, vocês têm que ser convencidos. A resposta de Jesus é a seguinte: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. 2 pontos. Quais são as coisas que são vistas e ouvidas? Os coxos andam, os cegos são curados, os mortos são ressuscitados. Então aqui Jesus trabalha de novo com os discípulos essa questão dialética assim, do que está sendo visto, do que eu estou fazendo que vocês vão ver, do que eu estou dizendo vocês vão ouvir. Se não tiver ouvido de ver, ouvidos de ouvir, não vai perceber. Muitos viram Jesus curando e não entenderam nada. Eu posso estar vendo Jesus fazendo maravilhas na minha própria vida e não percebendo que Jesus é o Cristo e que está atuando, né? E quando é feita essa referência a essa passagem, que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, também é uma referência ao Antigo Testamento, porque foi dito pelos profetas que o Messias faria isso. Então é uma forma de identificar perante João que ele é o Messias, sim, porque João Batista com certeza tinha pleno conhecimento da lei antiga, que na verdade era a lei, né? Nós chamamos Antigo Testamento, mas naquela época não era antigo, era o Testamento. Né? E hoje com as 3 revelações e nós entendemos a correlação de todas, na verdade a gente vai percebendo que a gente faz uma distinção do ponto de vista didático, porque a lei é uma só, o ensinamento é um só, em 3 etapas ou 3 fases distintas. Mas eu fico pensando, quando João Batista recebeu no cárcere, preso, a notícia daqueles 2 discípulos, que os coxos vêm, os cegos vêm, os coxos andam e por aí vai, de imediato ele associa com o texto que ele já conhecia. Os profetas anunciaram que o Cristo viria e faria isso. Então está sendo feito, esse é o Cristo. Nós vamos só salientar alguns pontos que o Leonardo trouxe aqui para a gente. Primeira questão: o papel da lei é aferir. Não importa qual tipo de realização, a lei tem que estar como base de referência no mundo como nosso. Então, quando João quer aferir Jesus, se ele é o Messias que havia de vir, tá certo. E quando ele traz aqui a questão da razão, nós só evoluímos quando nós nos lançamos à obra pelo mecanismo da indução do desejo, que vai sendo qualificado no tempo, porque o desejo é definido por Allan Kardec no livro A Gênese como sendo as molas da alma, porque nós temos que nos vincular a situações, a temas, para poder aprender, ter a resultante desse processo de envolvimento. Sem vivência, ninguém sabe. Então, o que acontece nesse processo? A gente não pode deixar de considerar a capacidade do intelecto, no primeiro momento, e da inteligência que resume razão e sentimento. Porque a inteligência vai virar sabedoria, como o sentimento vai virar amor. Então, as 2 asas que nos levam. O Chico de Xavier dizia assim: gente, o anjo não é ingênuo. O que ele quis dizer? O anjo não é alguém que ficou beatífico e saiu seguindo Deus ou o arauto de Deus, não. Ele aferiu, ele questionou, ele construiu por dentro concepções. Se o indivíduo não desenvolve concepções de vida, ele é uma nau sem rumo, bate em qualquer rochedo. O indivíduo tem que ser responsável por ele próprio. Por isso é que a gente fala assim: a quem você segue? Se você está seguindo com reflexão alguém que te dá um material superior, você está indo bem. Porque a obra do Criador é assim. Nós podemos ir lá na multiplicação dos pães.
Na multiplicação dos pães, Jesus pergunta assim, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos estão preocupados em liberar o povo. Manda que se vira e come pelo caminho. Trazemos aqui o que tinha. Pegou o pão, olhou para Deus, olhou para o céu. Olha o movimento de hierarquia, de entendimento da proposta. Como é que ela vem sendo decodificada? Chama-se luz refratada. É a grande luz que a gente não consegue enxergar, então vem batendo assim. Bate numa Maria, bate numa Celina, bate no Bezerra, bate no Chico, bate no Honório, bate na gente. Vocês entenderam? É isso que nós estamos fazendo aqui. Decodificação da luz. Então você pega o material. Jesus busca Deus. Mas de Deus, bate nele, porque ele é a maior autoridade depois de Deus. Na terra abençoa o pão, porque ele está fazendo consciente. Parte o pão, dá ao Pedro, ao Tiago, ao João, ao outro Tiago. E aí vai, aos discípulos. Porque depois dele os discípulos estavam mais capacitados. E os discípulos é que entregam a multidão. Vocês entenderam? E aí vem a questão da gradação. Então você pergunta assim, a quem serves? A quem segues? Você está seguindo a cabeça do médium, do dirigente, do pastor, do padre? Ou você está colhendo deles e fazendo uma reflexão e buscando a fonte? Para ver se está tudo em acordo. Esse é o trabalho de instrução verdadeira. E aí a pessoa não pode abrir mão da sua autonomia, porque ela tem uma relação direta com Deus, embora ela necessite de auxílio circunstancial pela lei de sociedade. Mas a lei de sociedade não te exime da sua responsabilidade. Você seguiu porque você quis. Aí cabe aqui, só para dar uma relaxada, para a gente ver como é que tem que ter discernimento. O elemento chegou perto de Chico Xavier e falou assim, ô Chico, eu gosto muito de evangelho, estudo evangelho, mas lá o evangelho está falando que se alguém pede emprestado, que eu tenho que dar, que eu não posso fugir de quem necessita. Acontece que eu sou gerente de banco, e o camarada, meu amigo, foi lá, quebrado, falou assim, pega um empréstimo para mim, me chancela no empréstimo, porque eu estou sem como. Ele olhou e falou assim, o evangelho manda que eu faça. Chancelou o camarada pegou o empréstimo para começar um novo negócio. O camarada não só não pagou, como desapareceu da vida dele. E ele ficou com a dívida. Como ele não tinha dinheiro para pagar, o banco mandou ele embora, perdi o emprego. Eu fui seguir o evangelho, Chico. Por que eu passei por isso? A resposta do Chico para ele, meu filho, o evangelho te manda emprestar, te manda dar, mas não o que é dos outros, o que é seu. Vocês viram a importância aqui do que é discernimento? O pastor mandou fazer. Se ele mandou você cortar a mão, você corta? Se você depende dela para ganhar o pão, para dar o leite dos seus filhos? O espírita falou comigo que eu estou obsidiado, que eu tenho que me internar no André Luiz. Peraí, você passou isso pelo crivo da razão, do bom senso, da lógica? Por quê? Um espírito falou comigo lá na reunião. Se ele te mandar para o lado do prédio, você vai? Porque os homens podem errar. Nós temos que ver o conteúdo. É o que o livro dos médiuns ensina. Para médiuns e quem lida com mediunidade. Você tem que aprender a ter conhecimento do assunto, você tem que se estribar numa moral e você tem que passar pelo filtro. Passou pelo crivo? Então é bom. Dizem dos 3 crivos de Sócrates que o Humberto Campos revelou, o irmão X, na sua obra. É verdade? É bom? É útil? Se passar por esses 3, você pode usar. É verdade? É bom? É útil? Então você tem que pensar. Se não passou pelos crivos, você larga para lá. Então é essa autonomia que você está trabalhando. O João tinha que aferir. Porque é Jesus, na mística, eu vou baixar a cabeça? Não, eu tenho que ver. Como é que é isso aí? Qual que é a resposta de Jesus? Obras. Obras. E o que Jesus falou? Os reconhecereis pelas suas obras. A árvore boa não dá mau fruto. A árvore má não dá bom fruto. Obras. Esse é o tom. Só para a gente refletir.
Então significa que ele foi o primeiro a demonstrar o que ele estava ensinando. Se ele está dizendo que os discípulos seriam reconhecidos pela sua obra, ele estava demonstrando a própria obra, né? Agora, nós podemos ficar presos no texto do Evangelho e entender o cego, o coxo, o leproso, o surdo, simplesmente no sentido físico. Que Jesus curou um cego aqui, um surdo ali, mas necessariamente o texto ele vai criando vida quando nós entendemos que aqui são aspectos da nossa intimidade. É a cura moral que se processa. É o cego, e aí nós vamos precisar usar as chaves da doutrina que estão sendo reveladas pelo Espírito Honório Abreu, porque no capítulo 24 do livro Evangelho por Dentro, ele decodifica isso tudo. E o nosso tempo aqui talvez não seja adequado para a gente trabalhar cada um dos pontos. Convidamos a todos a conhecer e estudar a obra. Por exemplo, ele fala que a cegueira, quando Jesus cura o cego, ele está curando da ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. Ou seja, fazendo uma referência àquela história de conhecer a verdade que liberta, a palavra que traz o conhecimento da lei divina, a lei que está escrita na consciência, mas que um homem esquece. Então, ser curado da cegueira é sair desse processo e assumir a compreensão, o conhecimento das coisas, daquilo que já me toca. E ele explica que a ignorância ela pode ser a natural ou acalentada. A natural é aquela do espírito que está em evolução e que ele não conhece porque não teve experiência ainda. Mas existe a cegueira que foi acalentada. E em outro momento ele faz distinção de sombra e treva. Porque a treva é aquela sombra que foi acalentada. E a criatura já tem condição de ter conhecimento daquilo e expressar destreza naqueles assuntos. Mas está acalentando treva por persistência no mal, por persistência ao patamar evolutivo que se encontra e não está conseguindo alçar voos mais largos, né? E por aí todos os temas. A paralisia, ele fala da mente que entra em colapso por conta de interesse pessoal. Porque tem momentos que parece que é a mesma coisa. Tem uma sutileza entre o leproso e o paralítico. Tem uma sutileza entre o morto e o leproso. Não é a mesma coisa. Quando ele fala do coxo que passa a andar, a paralisia que está sendo curada é aquela paralisia que surgiu a partir do interesse pessoal, que levou ao colapso da mente. E aí temos outros tópicos que podem ser estudados pelo grupo. Uma coisa que a gente observa que tem muito significativa, embora as aberturas que estão transcendendo aí o que o texto nos apresenta, quando a gente observa essa questão da cura, os cegos vêm, os coxos andam, o Léo até abordou no sentido mais material, a gente vai perceber no primeiro momento, né, que o objetivo maior que a gente está analisando é justamente a cura que se dá a nível moral. Né? A gente percebe que as elucidações, as orientações, ela tem como objetivo a transformação do ser, um homem novo surgindo, o filho do homem se expressando a partir da compreensão que se amplia e o esforço no sentido de realmente expressar com mais fidelidade, com mais propriedade, aquilo que estabelece as conquistas do homem universal, né? Da criatura que realmente ela passa a viver em espírito e verdade, embora podendo estar até mesmo no plano físico. Mas o processo ele se dá a nível didático e muitas vezes nós vamos perceber que os acontecimentos físicos mesmo eles são importantes para sensibilizar o coração daquelas criaturas, né, que ainda estão no processo mais inicial. A gente tem até um caso que é interessante, que é contado, que em um determinado momento, em um determinado instante, né, da caminhada do Dr. Bezerra de Menezes, junto ao Antônio de Pádua, né, o Santo Antônio de Pádua, ele pergunta e questiona a respeito dos pedidos que eram feitos, pedidos simples, né, em se tratando da vida, da existência. Então Antônio de Pádua orienta dizendo que, embora os pedidos fossem simples, mas numa linha horizontal, era importante que em alguns momentos fossem atendidos para desenvolver no coração ainda simples a questão da fé, a confiança nas forças superiores a partir de um pedido, uma solicitação. Então vem ali a resposta, atendendo um apelo simples para aquela alma importante, para que ela entenda que nesse movimento da alma, do espírito, ela consegue realmente alcançar coisas que mais à frente serão esses valores transcendentes. Então quando a gente observa esses acontecimentos se dando primeiramente numa linha mais física, a gente vai buscar a compreensão e entendimento que a doutrina espírita nos apresenta, né? Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, então é mediunidade de cura atuando, né? O efeito físico, onde que os espíritos, na sua movimentação também procurando sensibilizar-nos, eles, com os exercícios, adentram o mundo físico e realmente tomam determinadas decisões e atuam, para que aquela criatura que está ali no contexto possa ver, o fenômeno ocorra, sensibilizando outros corações,
E a partir daí o recado, a orientação vai alcançando outros corações, outros níveis, de modo que todos possamos avançar dentro da capacidade de percepção e assimilação. E dentro dessas, no senso comum, né, a gente vai observar, as pessoas vão registrar aqui os milagres feitos por Jesus. Curou o cego, né, o coxo está andando, o leproso foi curado. Então seriam como que milagres, e no entendimento do senso comum seriam uma derrogação das leis divinas. E a doutrina espírita vem ao nosso auxílio e fala que não. Os fenômenos já estão acontecendo e tem até o aspecto científico. Forças estão atuando, os espíritos estão se movimentando e atuando com os recursos do plano espiritual, dos médios de efeito físico, de modo a atender a necessidade do companheiro que encontra-se já em condições de receber aquela ajuda, receber aquele auxílio. E a partir daí, então, a gente começa a perceber a amplitude do trabalho, que vai atendendo, né, o Wagner lembrou agora há pouco a questão da multiplicação, na divisão, né, pegando nas fontes superiores, alcançando aqueles mais simples. Então a gente vai perceber que todos vão ser beneficiados, de modo a podermos estabelecer um movimento fecundo, em que todos passam a ter paz no coração, ter segurança, serenidade, um nível de assimilação. Mas todos estão recebendo de uma forma muito positiva. É bonito a gente observar isso, né? A sutileza é muito grande dentro desse campo das curas, porque para explicar o que acontece com o coxo, que é o paralítico, o leproso e o surdo, o Honório, nesse livro citado, utiliza a questão do campo mental, dizendo que no caso do coxo, a mente está em colapso. No caso do leproso, tem um enquistamento na mente. E o surdo, ele tem uma fixação mental. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem uma sutileza aí. Nós entendemos que o paralítico, por conta do interesse pessoal, a mente entra em colapso, porque ele só vê a si mesmo. Paralisou. O leproso, ele tem um enquistamento da mente. E aí, um livro do Chico chamado Passos da Vida, se eu não me engano, Passos da Vida, uma mensagem do espírito Sheila, chamado Pão dos Mortos. E aí ele explica o que é enquistamento da mente. Olha como é que a doutrina conversa, né? Um tema conversa com outro, um livro, uma obra, e como são espíritos superiores revelando o ensinamento da terceira revelação, nós percebemos a total concordância do ensino do espírito Sheila com o que o Honório está trazendo aqui, que nós podemos começar a decodificar. O enquistamento da mente, muito no campo do sentimento, quanto as mágoas, os rancores, as angústias da vida, foram promovendo esse enquistamento, trazendo uma referência para o campo da vida física, do adoecimento físico, no campo da hanseníase ou da lepra, em que se tem as úlceras, se tem as feridas. Então, imaginando o campo mental, um campo mental onde que tinha que se expressar apenas luz, você tem ali enquistamento, você tem áreas negras, ou áreas que a luz não se manifesta. O Honório está chamando isso de enquistamento. Na verdade, a irmã Sheila chama de enquistamento. Então, o leproso vai ser purificado, porque ele consegue romper com esse padrão de mágoa, de rancor, de angústia, de aprisionamento de uma situação que aconteceu no passado. O surdo já é um processo diferente, ele tem fixação mental. O surdo, na verdade, ele está ouvindo, mas ele só ouve aquilo que ele deseja. Então, o surdo é associado com o campo da obsessão. Ele fala que são os alienados das obsessões. A criatura consegue ouvir, não consegue ouvir outras propostas e mantém a ideia fixa. Então começa a gerar em torno do mesmo pensamento o tempo todo, no campo da obsessão, da auto-obsessão ou da obsessão propriamente dita. Essas chaves são tão importantes porque começa a ficar um pouco mais claro patamares de adoecimento. Como o próprio Kardec, trabalhando o campo das obsessões, ele fala da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, e que nós percebemos até um aprofundamento, porque a criatura no campo da obsessão simples, o médium pode ter consciência da obsessão, que é um assunto que até pode assustar no livro dos médiuns, mas está lá. Nós estudamos isso. O médium, ele tem consciência que tem um espírito querendo influenciá-lo. No campo da fascinação ele não tem. Você vai dizer para ele que está sob influência, ele não vai aceitar, porque teve um aprofundamento no processo. E a subjugação, o aprofundamento é tão grande que ele perde o controle do próprio corpo. Já não é só no campo mental, o controle do organismo físico já não se tem. E aqui podemos observar esse aprofundamento também, para chegar no ponto do morto, porque o morto que tem que ser ressuscitado, ou os mortos que têm que ser erguidos, ele fala que a criatura dilapidou os investimentos da providência, todas as tentativas da providência de trazer recuperação, melhoria, crescimento, a criatura dilapidou. Então está morto, nesse sentido espiritual.
esse morto ele precisa ser reerguido, precisa ser ressuscitado dentro da linguagem do Evangelho. E quando vai se trabalhando o tema do morto, a solução para ele é a reencarnação. Parece uma contradição, né? Se está morto, a proposta é voltar para a vida. Não, então é isso mesmo. Você cura o morto reencarnando. Então a espiritualidade prepara o organismo, prepara um corpo para que a gente possa ter uma nova oportunidade de vida e aí ressurgindo, né? Paulo fala isso em Hebreus capítulo 10. Nós encontramos essa referência do Honório também, quando fala assim, entrando na vida, oblações e sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. Dizendo assim, o que nós precisamos é de corpo, é de reencarnar, nós precisamos é de vida, no sentido de trabalhar a vida física para desenvolver a vida abundante, a vida verdadeira, né? E o Cristo está fazendo isso conosco a todo momento. Por fim, o pobre. O pobre, ele precisa receber o anúncio do Evangelho, ele tem que ser evangelizado. E para explicar o que é o pobre, que aí nós percebemos que é diferente do pobre de espírito, que representa humildade, que representa um outro patamar. Mas o pobre aqui, que tem que ser evangelizado, tem a ver com as misérias humanas que são naturais no plano de prova e expiação. Como o Wagner citou em outro momento, os pobres sempre tendes convosco. Significa assim, no plano de prova e expiação, todos somos pobres mesmo. Porque estamos em provas, então assim, não temos bagagem, não temos ainda aquisições, estamos desenvolvendo, ou estamos em expiação, porque caímos ou porque precisamos reparar aquilo que criamos indebitamente na lei, né? Nas expressões da lei. Então o pobre ele tem que ouvir o Evangelho para ele se despertar a partir do patamar que ele se encontra. A riqueza da vida se encontra em Jesus. O Honório fala isso no capítulo também. É interessante porque você estava desenvolvendo a ideia, a gente estava lembrando aqui, dentro desse processo de redirecionamento da vida, da existência, pelas aberturas que vão ocorrendo, do livro Missionários da Luz, que vai relatar para nós o processo da reencarnação de Segismundo. Então é um companheiro que estava em franco trabalho, franca atividade no plano espiritual. E a gente vai entender, depender a partir do trabalho, atendendo não só encarnados, mas também desencarnados. Mas acontecia com ele um fato muito interessante, que é da luta evolutiva nossa. No momento em que ele estava diante dos sofredores para poder ajudar, auxiliar, ele percebia a necessidade do amor ali sendo expresso, na convivência, nos direcionamentos necessários, mas havia um ponto mórbido, um quisto na sua intimidade, que tinha a ver com problemas do passado, a morte de alguém que ocorreu, de um companheiro que ocorreu através das suas mãos. Então, por mais que ele tentasse fazer ali o bem, levar adiante um trabalho, aquele enquistamento, aquele ponto mórbido, avivava na alma dele a necessidade de um redirecionamento que se daria através da reencarnação, né? Então programa-se para ele uma reencarnação, tem todo um processo muito significativo das lutas evolutivas dos seres, das criaturas, em que há necessidade de intervenções espirituais para ajudar o companheiro a vencer as dificuldades inerentes ao processo dele, né? Porque a gente vai percebendo que não é muito fácil. Lembrando aí o Leão Zalho, esses processos são trabalhosos, que exigem da criatura um esforço muito grande, mas com ajuda, com amparo, com boa vontade, ele conseguiu vencer as dificuldades iniciais e o processo da reencarnação dele, realmente, ele se efetiva. Então a gente percebe isso, né? É importante que a gente esteja atento a esses movimentos, que a gente compreenda, porque é o trabalho de todos nós, no campo da luta, no campo do trabalho, né? Com os acontecimentos que vão surgindo, para que o homem novo, o homem de bem, né? Ele possa realmente surgir com mais intensidade no processo nosso de vivência e convivência com as criaturas. Então a gente vai entendendo aí, e a gente julga que é um exemplo muito significativo para ilustrar um pouco aí do que está sendo apresentado aí no texto do Evangelho, né? Bom, nós vemos nesse levantamento a riqueza da nossa doutrina, dos seus princípios. A gente entende, por exemplo, a importância da reencarnação como sendo uma providência que fecha janelas e que especifica ou foca um tema. Porque a criatura vem aqui para desativar e ativar. É aquilo que o Márcio lembrou numa outra oportunidade, quando Pedro, as chaves que ele teria, que desligares na terra, será ligado no céu e vice-versa. Porque a reencarnação nos proporciona essa providência de ajuste, reajuste diante da lei. Mas nós observamos que
nós temos todos os motivos para depender que Jesus é Salvador. Ele nos salva de nós mesmos. Ele é o Redentor por excelência. Então a gente nota o papel de Jesus não no sentido místico, fechado, que é de adoração externa, mas o Jesus dinâmico, tanto que ele propõe, e a gente vai pensar no assunto. A primeira vinda ele traz a espada, porque ele vem desafiar-nos, porque a gente achava que era Deus, que a gente tinha tudo, e a gente vai descobrir que a gente era miserável, porque a gente tem tripudiado com a vida. E quando a gente tem humildade, nós passamos então a adotar os padrões dele, que se faz de tudo para todos, que compreende onde está a riqueza, não na forma, mas na essência. E então, quando Jesus entra no coração da gente, ele se revela, é a segunda vinda dele. É quando a gente se torna o filho do homem, a renovação que Deus espera. Que o Senhor nos abençoe.